Fugindo de Deus, a fuga mais inglória que alguém pode empreender, mas que todo ser humano empreende, fugindo de Deus. Há um fugitivo em especial nas Escrituras Sagradas que é chamado Jonas, o profeta Jonas. E o livro, chamado livro do profeta Jonas, é sobre o momento da vida dele, quando ele então quer fugir de Deus. Grande fuga de Jonas. Alguns de nós também empreendem grandes fugas de Deus, ou tentam, e às vezes fugas que nós achamos menores, mas todas são lamentáveis. O livro de Jonas nos ensina sobre esta fuga e como ela deve ser tratada. Vamos continuar pensando então no livro de Jonas, fugindo de Deus, hoje no capítulo 2, e o nosso foco vai estar no verso 5 ao verso 10. Jonas 2, 5 a 10. O livro deixa muito claro que Jonas foi um fugitivo de Deus. Capítulo 1, verso 3 diz: Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Lembrando o contexto de Jonas, ele é um profeta, então está lá em Israel, ele recebe do Senhor a missão de ir a Nínive, um povo pagão, um povo poderoso, imperialista, muito cruel com aqueles que eles conquistavam. Jonas deve ir pregar uma mensagem de julgamento a eles. Mas Jonas fica desconfiado que esse pessoal pode se arrepender e Deus perdoá-los. E ele odiava esse povo, era um povo terrível, pagão. E ele não quis ir a Nínive, tomou uma direção contrária através do mar, tentou ir para Tarsis, pegou um navio para Tarsis. Para Nínive ele iria por terra, mas na direção oposta foi para o mar. Então, diz o verso lá, 3 do capítulo 1, fugiu Jonas da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. É um fugitivo. Alguém aqui nesta noite que também é um fugitivo de Deus. A palavra é para você, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe a todos nós, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nos apanhamos tentando fugir da vontade de Deus em algum aspecto da nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos focar lá no capítulo 2, a partir do verso 5, mas vamos recordar um pouquinho o contexto anterior. Vou começar no capítulo 1, com o verso 12, a minha leitura. Jonas 1, 12. Voltando então um pouco mais atrás, lembrando aqui a situação. Jonas está no barco, querendo ir para Tarsis, para longe, outra direção de Nínive, querendo fugir da presença do Senhor, da pregação da palavra do Senhor, do povo de Deus, de tudo que manifestava a presença de Deus. Bem, ele está no navio, mas Deus vai atrás dele através de uma tempestade. E o navio está para afundar, não resiste à tempestade. E aí então Jonas é questionado e ele é lançado ao mar, porque ele mesmo se apresenta como aquele que era culpado, era a razão daquela tempestade. Verso 12, então, a palavra do Senhor para o seu coração, receba com mente alerta. Lá no convés do navio, então, respondeu Jonas: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus.
e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Esse capítulo todo, o capítulo 2, é um salmo. Ele tem toda a estrutura de um salmo, como os salmos no livro dos salmos da palavra de Deus. Uma oração, forma de salmo. Vou ler mais uma vez, 5-9. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ouvimos a palavra de Deus. Assisti pelo menos 2 vezes já na praia, em praias diferentes, pessoas sendo resgatadas das ondas onde estavam afogando. Você deve ter visto também algo assim. É bem interessante, é impressionante no momento. De repente alguém percebe que há uma pessoa lá no meio das ondas perecendo. E os salva-vidas então correm para lá para resgatar. Uma grande tarefa, não é verdade? Primeiro, eles com muita habilidade enfrentam aquelas ondas perigosas, com a sua habilidade diante das águas. Chegam até quem está morrendo, afogado, e ali retiram, trazem até a praia. E as 2 vezes que eu vi, o sujeito sai da água quase que carregado, abatido, e assim que pisa na areia, cai no chão, e lá fica então, ou ficou deitado, e num caso em particular foi preciso fazer umas massagens e ajudar a pessoa. Vem pálido, assustado, traumatizado, sem energia, etc. É o resgate de alguém que está numa situação de perecer, uma situação não recomendável, uma situação que é destrutiva, e a única solução é o resgate, é ser tirado daquela situação. Jonas estava num peixe, e Deus o tirou dali, e foi resgatado. Jonas é um resgatado. Na verdade, Jonas é resgatado primeiramente da tempestade.
porque a tempestade alcançou o navio onde ele estava, e depois ele foi jogado à tempestade, porque ele confessou que ele era a causa daquela tempestade. E ele é jogado agora ao mar tempestuoso. Então, Jonas está nessa situação que ele precisa de um resgate. Ondas que haveriam de acabar com ele. Mas vem um peixe designado por Deus e engole Jonas. Mas ninguém vai sobreviver lá dentro do peixe. Então, Deus resgata o Jonas do peixe. Primeiro, Deus resgata Jonas das ondas, da tempestade, enviando um peixe. Depois, Deus resgata Jonas de dentro do peixe. Essas atividades físicas, todas são colocadas nesta parábola aqui. Esse momento de vida de Jonas nos apresenta com uma parábola, uma história, com uma verdade central. E todos esses acontecimentos são colocados para nos falar de um resgate maior e mais importante, que não é do peixe, não das ondas, é o resgate espiritual, é o resgatar Jonas da fuga de Deus, é resgatar Jonas desse estado de perecer espiritualmente, rompido com Deus, andando em caminhos contrários à vontade de Deus. Deus colocou para ele uma missão e ele disse: não concordo com essa missão, e partiu para outra direção. Enfim, Jonas é resgatado espiritualmente, é resgatado no relacionamento seu com Deus, e aí está este salmo cantando esse resgate. É uma maravilha quando um fugitivo é resgatado, na verdade, e Deus resgata fugitivos. O ser humano é fugitivo de Deus em muitas formas, e Deus pode resgatar e resgata de todas as fugas. Há um fugitivo que está nos caminhos da imoralidade sexual, Deus resgata. Fugitivo nas drogas, Deus resgata. Fugitivo que está na desonestidade, corrupção, Deus resgata. Fugitivo que está no hábito da mentira, da falsidade, Deus resgata. Fugitivo que não está cumprindo o seu dever, o seu papel, não tem a postura devida no matrimônio, homem ou mulher, Deus resgata. Fugitivo que não está educando os filhos nos caminhos do Senhor, Deus resgata. Filhos que não estão andando nos caminhos que os seus pais apontam, Deus resgata. Deus resgata qualquer fugitivo. Crente que está falhando com a igreja do Senhor, Deus resgata. Crente que não está orando, fugitivo que não ora, foge da oração, Deus resgata. Crente que foge do estudo da palavra, da leitura, do alimento da palavra, Deus resgata também. Deus resgata de todo tipo de situação, essas que eu citei e uma infinidade de outras. Fugitivo resgatado, e é uma maravilha quando chega-se esse momento como de Jonas, momento da vitória, momento de libertação, momento de acerto, momento de paz, momento de alegria, momento quando a edificação é retomada, a destruição é interrompida. Que momento maravilhoso, na verdade, que o Senhor resgate qualquer fugitivo que esteja aqui nesta noite, ou em qualquer momento em que formos achados em fuga do Senhor, que possamos encontrar o resgate do Senhor, porque a solução é esta e não há outra, não há outra. Aqui está o fugitivo resgatado. Mas como é que é o fugitivo resgatado? Quais são essas marcas, a característica quando o fugitivo é resgatado? Há este entendimento, esta compreensão da misericórdia que é muito impactante, é impactante demais. Todo aquele que foi resgatado sabe como é impactante essa misericórdia. Tem uma visão, adquire uma visão desta misericórdia de Deus e de como ela extrapola qualquer coisa do ponto de vista humano. E então é algo que realmente impacta a pessoa. Assim foi com Jonas nessa situação aqui. Primeiramente, Jonas está numa situação onde é impossível ele salvar a si mesmo. Lembre-se disto. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Lá está ele no peixe, caindo lá embaixo, ou ainda antes de ser engolido pelo peixe. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Eu estava como que na sepultura, diz ele. Era uma situação próxima da morte. Próxima da morte.
Não havia o que Jonas poderia fazer para resgatar a si mesmo. E toda vez que nós estamos numa fuga espiritual, fugindo da vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos numa condição onde nós não podemos resgatar a nós mesmos, nós precisamos da misericórdia de Deus. Só Deus pode com o pecado e com o mundo e com o maligno em especial. É preciso, é a ação de Deus. Lá está Jonas numa impossibilidade pessoal, não pode resgatar a si mesmo. Imagina essa situação dele aqui todo, ele diz: afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Que coisa terrível, tremenda. Uma vez eu e minha esposa passamos nesta região aqui, onde aconteceu então esse aprofundar ou afundar de Jonas aqui no seu navio, e eu creio que nós estávamos num cruzeiro visitando a ilha de Pátimos, me parece, Santorini, não me lembro, mas, enfim, fomos para a ilha um dia ensolarado, passar o dia lá. E não havia porto adequado para o cruzeiro transatlântico, então nós fomos transportados por um barco menor até o pequeno porto da ilha. Depois de passarmos um dia todo, no fim de tarde, começou a armar um temporal, e finalmente veio o temporal. E quando é hora de nós retornarmos para o transatlântico, o cruzeiro, através de um barco pequeno, a tempestade estava terrível, e vento e chuva. E nós entramos nesse pequeno barco, nós e outros passageiros, fomos transportados em grupos, pouco a pouco. E aquele barco, ele tinha cobertura, toda a parte de vidro, então ele fechado, mas era um tipo que o calado sentava abaixo, então você via água batendo nos vidros e as ondas passando por cima. E eu fiquei me sentindo um pouco como Jonas ali, não tanto quanto ele, mas mais ou menos próximo. Quando chegamos ao cruzeiro, então o pequeno barco atracou. As ondas sacudiam aquele barco, batiam no transatlântico, batiam no barquinho, e ele não parava quieto de jeito nenhum, e ondas para todo lado, altíssimas. E eu me lembro que nós saímos daquele pequeno barco para entrar numa porta lateral, no casco enorme do navio. Mais ou menos 3 ou 4 marinheiros agarrados ali, amarrados, nos pegando dentro do barquinho para pularmos dele, e ele dançando para dentro do cruzeiro. Que maravilha! Foi resgatado. Realmente eu fiquei pensando, será que vamos sair dessa? Nunca passei por algo assim. Bem, Jonas passou por muito mais, bem pior. Tempestades comuns àquele mar Mediterrâneo. E é aí que ele vai experimentar, então, uma misericórdia tremenda. Quem entende o livramento, entende também o tamanho da misericórdia. Como é impactante. O resgate maior é quando nós nos encontramos com Deus em Cristo, na verdade. Quando finalmente nos convertemos, clamamos por perdão, entregamos nossa vida ao Senhor, confiando na graça de Deus em Cristo na cruz. Cristo morreu a minha morte, a minha culpa toda caiu sobre Ele. Eu não posso resgatar a mim mesmo, eu preciso da misericórdia de Deus em Cristo. Clamo por ela, confesso meus pecados, entrego a minha vida, nasço para uma nova vida. Grande resgate. Quem passou por isto entende a dimensão dessa misericórdia, como ela é impactante, como é tremenda a misericórdia, a graça de Deus. E Jonas vai dizer aqui no verso 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Toda fé, religião que não é do Evangelho, criando-se deuses à luz, à imagem humana, acabam sendo sempre um caminho que despreza a misericórdia. Qualquer momento, na verdade, que fugimos de Deus é porque algum tipo de ídolozinho tomou conta do nosso coração. Nós não queremos fazer a vontade de Deus numa área das nossas vidas, não queremos mandar a correção, mudança de rumo, porque é algo que nos atrai, nos prende no estado que nós estamos, fora da vontade de Deus ali.
E aí nós não experimentamos a misericórdia, nós estamos desprezando a misericórdia que nós precisamos, que pode nos libertar desses ídolos, dessas garras, desse caminho longe de Deus. Grande misericórdia, a palavra aqui, misericórdia, gosto sempre de frisar. É uma palavra que podemos até chamar de técnica no hebraico, no Velho Testamento, a palavra que aparece no livro de Salmos tantas vezes, nos outros livros da Bíblia. Era uma palavra-chave para o povo de Israel na fé no Velho Testamento antes de Cristo. Essa palavra misericórdia, a palavra recede. E essa palavra que dá trabalho para os tradutores quando colocam a Bíblia do hebraico em outra língua, como no português ou em qualquer outra língua, fazendo a tradução, dá trabalho para eles encontrarem a correspondência, um termo correspondente. E às vezes é traduzido por amor leal, amor fiel, amor infalível, às vezes misericórdia. Esse amor irresistível, esse amor que não é como o amor humano, ele não muda, ele não se altera conforme o momento, ele não é um amor de fase, ele não é um amor que é datado, que tem data de expiração. Hoje eu amo, amanhã eu não amo, não. É esta ideia de recede, é uma ideia muito profunda deste amor, que nós vamos conhecer na expressão maior quando Cristo Jesus vem. E este amor, esta misericórdia dele ir até a cruz. E este amor de Deus, então, que não é baseado naquilo que nós podemos dar a Deus em troca, mas aquilo que Deus nos dá, ainda que nós não mereçamos. Este conceito de misericórdia, que conceito tremendo, que Deus tremendo, um Deus do recede, um Deus desta misericórdia. Mas aí está Jonas dizendo: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E ele está confessando então que este não é o caso dele. Mas há pouco tempo, eu creio que no convés do navio, ele ainda tinha um ídolozinho que estava levando ele para longe da vontade de Deus específica ali. Mas não mais. Agora ele está voltando para a misericórdia de Deus. Ele está dizendo: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam. Não o caso dele. Agora ele é alguém que busca o seu Senhor, o Criador dos céus e da terra, conforme a confissão que ele já fez neste livro. E ele então está voltando-se para a misericórdia. Por isso que ele vai terminar o Salmo com a grande exclamação, ou afirmação: a salvação vem do Senhor. Que frase! Esta frase é a frase-chave do livro, é sobre isto. A salvação, o resgate dos nossos caminhos, vem do Senhor. O resgate dos nossos caminhos, das nossas fugas, não vem de nós mesmos, das nossas forças. Ainda que queiramos, não conseguimos, precisamos da misericórdia de Deus. A salvação, o resgate vem sempre do Senhor. É dele que vem a quem o Senhor quer conceder. É graça. A salvação vem, isto é, Deus dá, é graça, vem dele, não vem de mim, não vem de você, vem do Senhor a salvação sempre. E aqueles que nesta noite já foram alvos, Deus enviou a salvação, o resgate, diriam certamente amém. Amém, porque o Senhor me resgatou, a salvação veio, eu conheço a salvação. É esta ação soberana de Deus. Deus coloca Jonas numa tempestade, é Deus agindo, mas porque a tempestade, um sofrimento, esse Deus está castigando Jonas, esse Deus está tirando uma diferença com ele? Não, a tempestade é a graça, a misericórdia de Deus indo atrás de Jonas. Jonas é jogado ao mar, Deus quer a morte, quer acabar com Jonas? Não, Deus envia um peixe, mas um peixe, sim, esse peixe é a misericórdia de Deus, é a salvação do Senhor que vem a ele. E Deus é quem ordena ao peixe que venha expelir Jonas em terra seca, em salvo ali. A salvação é toda do Senhor, a fuga é toda de Jonas. E desta fuga, ele é redimido, resgatado pela ação soberana de Deus. Que misericórdia impactante esta. Aquele que já foi resgatado ganha esta convicção e esta visão de como é
grande a misericórdia de Deus. Como é enorme essa misericórdia. Quanto mais eu penso na minha conversão, e conforme eu vou entendendo um pouco mais a vida através dos meus anos, mais eu entendo como Deus foi misericordioso e como Ele estava colocando peixes no meu caminho, tempestades nos meus caminhos, que me levaram e me levam para os caminhos do Senhor. E momentos quando eu fiz minhas escolhas, me alinhando com a vontade de Deus, hoje eu olho para trás e vejo que eu fiz a escolha real, foi minha evolução, mas antes da minha evolução houve a ação de Deus, Deus me cercava, preparava o caminho. E quando eu penso de onde meu coração foi tirado para aquilo que eu sou hoje, que misericórdia do Senhor. Outro dia eu fiz um exercício, uns tempos atrás, fiquei por um momento imaginando que tipo de pessoa eu seria se a misericórdia de Deus não tivesse me resgatado. Se eu tivesse permanecido na fuga humana, nos seus próprios caminhos, fora do relacionamento, da paz com Deus em Cristo. E eu não gostei muito da minha projeção de mim mesmo sem Cristo. Louvado seja Deus pelo meu resgate. Grande é a misericórdia de Deus. Grande é a misericórdia de Deus. O fugitivo resgatado é aquele que sente, vibra no impacto da misericórdia. Não é uma religiãozinha mais que chegou à minha vida como uma muleta para dar um quebra-galho aí, uma autoajuda para a gente ficar um pouquinho mais gostoso, mais sentimento um pouquinho melhor, mais positivo. Não é isso. É uma coisa tremenda o resgate dos nossos pecados, nossa culpa, nossa distância de Deus. Onde estaria eu hoje, se não fosse a misericórdia de Deus? Onde estaria eu hoje? O que seria de mim? Louvado seja Deus pela sua misericórdia. E esta misericórdia impacta de tal forma que ela se extravasa em gratidão, muita gratidão. Vem uma gratidão fervorosa. Não há outra forma de se reagir. Grande gratidão, gratidão fervorosa, porque grande é a misericórdia. Quando ganhamos esta visão do impacto da misericórdia, o tamanho dela, só podemos ser gratos. Esta oração de Jonas, já disse, é um salmo, é a estrutura toda de um salmo. O livro de Salmos, com seus 150 salmos, é muito estudado pelos hebraístas, os eruditos, e não é um estudo de um ano atrás, é de séculos. E você pode se aprofundar, se tornar um PhD, um doutor nessas matérias, mas enfim, estudando o livro de Salmos, os eruditos têm algumas classificações ou categorias que eles separam os salmos de acordo com o conteúdo do salmo, aquilo que ele diz, a salmo de lamento, a salmo imprecatório que pede a justiça de Deus, a salmo de gratidão, a salmo reais, que tinham a ver com o rei de Israel, particularmente Davi, mas que tem sempre como uma mensagem maior o reinado de Jesus Cristo, enfim, diversas categorias. Este salmo aqui de Jonas, que não está no livro de Salmos, esta oração na forma de salmo, é um salmo de gratidão. Esse é o tema aqui dominante, a atitude do salmo é sobre gratidão. Primeiro, porque a oração foi respondida. No verso 7 ele diz: eu me lembrei de ti, Senhor. Naquela situação, como do filho pródigo, não é? Tudo muito bem, do bem bom, mas vai caindo nos caminhos, longe, fugindo. E daqui um pouco está lá sentado entre porcos, comendo comida de porco. Eu me lembrei de ti, Senhor. A minha fuga chegou esse momento quando me lembrei de ti. E a minha oração subiu a ti no teu santo templo. A minha oração subiu a ti. Gratidão, porque a oração dele foi respondida. Naquela hora, naquele momento de morte, os meus caminhos de fuga, veio a lucidez, me lembrei de ti. De novo, como o filho pródigo que Jesus conta lá em Lucas,
Lá entre os porcos ele cai em si, diz o texto. E ele diz, na casa de meu pai a situação é outra. Onde eu vim parar, não é? Eu me lembrei de ti, Senhor. E Deus disse, problema seu, Jonas. Você fugiu, problema seu. Porta fechada. Não, não, não. E a minha oração subiu até ti. Num fugitivo difícil, terrível, na hora em que ele clama, Deus ouve. É o Deus que resgata o pior dos fugitivos, resgata aquele que nesta noite aqui está em fuga. Há uma área da sua vida onde você está em fuga, Deus resgata. Lembre-se dele. A minha oração subiu a ti, a sua oração há de chegar até Deus, ele haverá de agir. Por isso, no Salmo, Jonas vai cantar gratidão. No verso 9, mas eu, com cânticos de gratidão, diz ele, eu com cânticos de gratidão. Jonas está com o coração cheio de gratidão. Ele experimentou, viu, sentiu a misericórdia de Deus. E agora, então, seu coração extravasa em gratidão. A gratidão é expressada. Nós temos uma vez no ano o nosso culto de gratidão, damos oportunidade para alguns expressar, mas eu sempre tenho a expectativa de que aqueles que se manifestam na verdade estão falando em nome de toda a igreja e todos nós. Porque todos nós temos que ser gratos, a misericórdia de Deus é muito grande sobre a nossa vida em tantas formas. E aí então, como Jonas, nós também temos que expressar a gratidão, não tem como segurar, não tem como abafar, e vão ouvir, vão saber de que eu sou grato pela misericórdia de Deus na minha vida. O crente em Cristo Jesus basicamente sempre extravasa isso quando a conversa, o momento toca nessa direção, diante de pessoas inclusive que não conhecem a misericórdia de Deus. Olha, eu sou grato a Deus porque em Cristo encontrei esperança, fui transformado e encontrei a vida com Deus para sempre. Gratidão que não dá para segurar, essa gratidão que é incontida, essa gratidão que é marcante. Não é qualquer gratidão, não é um muito obrigado corriqueiro para cumprir uma convenção social. Muito obrigado. Cântico de gratidão, gratidão fervorosa. E aí, em toda esta obra, estes acontecimentos, do impacto dessa misericórdia, dessa gratidão que extravasa, gratidão fervorosa, segue-se, se é que houve um verdadeiro resgate. E não é apenas um pico emocional provocado por alguma coisa, até por um culto que trabalha nessa direção. Há de se seguir algo muito concreto e real. Um viver consagrado. Um viver para Deus. Um viver com Deus. Novo viver. Mas eu, diz ele no verso 9, mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Aí está o homem, aí está a mulher que foi realmente resgatado pela misericórdia de Deus, cheio de gratidão pelo que Deus fez. Se é real o resgate, há de se seguir esta vida, este viver entregue ao Senhor, consagrado, fazer a vontade de Deus, onde eu for, onde eu estiver, no meu trabalho, na minha profissão, na minha casa, na minha escola, onde eu estiver, entre a família, eu vou sempre refletir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus em tudo. Oferecerei sacrifício a ti, a ti. Relacionamento restaurado com Deus. De fugitivo agora, Jonas é quem? É alguém que fala com o Senhor, clama ao Senhor, reconhece a misericórdia dEle, expressa a gratidão. Jonas foi resgatado e a vida dele agora é toda consagrada, porque primeiramente ele vai andar com Deus, na presença de Deus, em comunhão com Deus todos os seus dias. E mais, isso o levará a cultuar, o culto pessoal, o culto com a igreja, com o povo de Deus. Jonas anda esse caminho de volta.
Oferecer sacrifício aqui é cultuar a Deus. Cultuar com a igreja é mais, é servir. Acima de tudo é servir. Mas nós não temos um templo onde oferecemos sacrifícios como Jonas faria, no templo em Jerusalém. Ou temos? Vamos lembrar da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, na palavra de Deus. Capítulo 12, verso 1, ele diz: mas eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Eu rogo o que, diz Paulo? Eu rogo que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. O que Paulo quer? A gente seja imolado num altar, vamos fazer sacrifício humano agora? Não, ele continua. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Vivo. Que é o vosso culto racional, completa ele. Esta vida, então, de consciência da presença de Deus, de ser transformado na mente e no pensamento, resultando num viver, no corpo, um servir a Deus. É o sacrifício que nós oferecemos, é a vida consagrada, uma vida consagrada ao Senhor. Jonas foi resgatado. O nosso Deus é um Deus especialista em resgate. Ele busca, tira das nossas estultícias, nossos caminhos de fuga dele, porque é um caminho estulto e tolo. Quem pode fugir de Deus? E fugir de Deus, vamos fugir para onde? Para quem? Para o quê? Deus resgata, louvado seja Deus. Que todos aqui nesta noite possam dizer: eu fui resgatado por Deus em Cristo. E se não foi, que essa seja a noite. E aqueles que já estão em Cristo, talvez alguma área onde você começou a empreender alguma fuga, como Jonas. Jonas não deixou de ser crente, ele era um profeta, simplesmente. Mas numa dada área e aspecto, um dia, ele resolveu discordar de Deus. Alguém assim, andando por caminhos que não pertencem a você, que foi resgatado em Cristo. Que nesta noite, você seja um fugitivo resgatado. Para a sua paz, alegria e para a glória de Deus. Ser resgatado produz sempre o quê? Um reconhecimento marcante da misericórdia. E conduz sempre a uma vida de servo. Servir a Deus no mundo. Onde Deus tem me colocado, para aquilo que Ele tem me chamado. Deus resgatador. Que essa verdade possa ser algo que esteja sempre presente no seu coração e na sua vida. Vamos orar.